Imagine um acordo que estabelece a criação de áreas marinhas protegidas, a avaliação do impacto ambiental para atividades exploratórias e a partilha justa de benefícios de recursos marinhos. No papel parece perfeito. E na prática, será que funciona? Vamos descobrir já já. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Robson Costa, engenheiro ambiental e professor da Estácio. É um prazer sempre recebê-lo, professor. O prazer é meu, Joyce. Muito obrigado por estar aqui novamente. O Tratado Global dos Oceanos, adotado pela ONU em 2023, foi aprovado pelo Senado em setembro, entra em vigor no Brasil. O país se junta a outras nações empenhadas em proteger 2/3 dos mares. O Brasil foi, inclusive, escolhido para receber a primeira Academia Nobel dedicada à sustentabilidade. Professor, o que é esse tratado aí? Porque ele é considerado um marco. Então, Joyce, vamos lá entender um pouquinho sobre esse tratado e principalmente quem é o ator principal, os oceanos, né? Sabemos que nosso planeta Terra é banhado por diversos oceanos, mares, e toda costa de um país tem um limite que é de administração, política, legislação, que são 200 milhas marítimas, ou seja, 320 quilômetros de extensão, e aí daí para frente, alto mar. E aí o alto mar é de quem? De quem são os oceanos? Né? Essa é a primeira pergunta. Os oceanos são praticamente de todo o globo, de todos os povos, de todas as nações. Então, o que o tratado começa a vigorar é justamente nesse sentido de formar uma governança e uma legislação para exploração, regulamentação, estudo de impacto ambiental dos oceanos. Então, basicamente, o tratado começa agora a dar uma luz num assunto que até então era digamos que o mar não era de ninguém, os oceanos não eram de ninguém, mas agora a gente começa a ver essa área que é global, de uma forma global. Então o tratado é justamente isso. Só para você ter ideia, né? A ideia é que até 2030, 30% dessa área, né, seja protegida. Hoje, só para a gente ter ideia, 1% apenas do oceano é protegido ou tem alguma legislação internacional que proteja alguma parte. Essa área que a gente fala, esses 2/3? Isso, dessa área de 2/3 que fora as áreas costeiras dos países, né, que é a legislação, e o Brasil tem uma área costeira enorme, né? O país é banhado pelo Atlântico, tem uma área grande, né, de extensão banhada pelo oceano. Enfim, então essa parte é isso, os 2/3 é essa parte que é dita assim de todo mundo. Eu não tenho um dono, o dono somos todos nós, é grande condomínio. Então seria área comum nossa. Quem chegar primeiro, aí extrai o quê desses 2/3? Ótima pergunta. O que você pode extrair do oceano? Na área do alto mar, ou na área que não dita democraticamente cada país ou não, né? Desse limite de 200 milhas. Você pode extrair, por exemplo, das esponjas, remédios. Você pode extrair minérios, você pode extrair petróleo, você pode extrair toda uma riqueza que, aliás, nem ainda estudada está. Porque é mais fácil a gente estudar hoje a superfície de Marte ou a superfície da Lua do que conhecer o que está abaixo das águas oceânicas, né? Então, essas riquezas ou todo esse potencial, ele pode ser utilizado por quem ali quiser. E agora vamos começar a pôr uma ordem nesse sentido. Então a ideia é proteger esses 2/3 aí, que até então quem chega primeiro leva o que conseguir. Está em estudo há uns 20 anos, né, professor, esse tratado, foi adotado pela ONU agora em 2023, e a ideia é que 60 países, né, façam adesão a esse tratado. O Brasil aprovou esse ano, então já está né, dentro, mas até o ano que vem esses outros países devem fazer essa adesão para colocar em prática aí realmente. É justamente isso que você falou. Olha só, demorou 20 anos de discussão na ONU, 20 anos discutindo sobre os oceanos. Agora, o tratado foi escrito, mas ainda não está promulgado. Precisamos ainda de 60 países membros assinarem
E isso está uma estimativa para que ano que vem, né, na ONU, seja assinado. E o Brasil, como alguns outros países, já aderiram e fizeram legislações, né, para a criação, não só para a criação, mas para poder estar participando desse tratado. Enfim, e é isso. Agora a gente já tem regulamentado isso. E o que é importante dessa regulamentação? O que é o coração, né, dessa regulamentação e desse tratado? São chamadas as áreas marítimas de proteção, Joyce. Vamos imaginar o seguinte, o oceano, então, era uma área a ser... Não tinha alguém que protegesse. Sem lei. Sem lei, exatamente. Como os bons piratas na época da navegação, uma área sem lei. Então, vamos imaginar o seguinte, agora é como se fosse um parque. Mas como criar um parque no oceano? Entende a conotação? É alguma coisa que a gente nem vê, tá tudo ali embaixo. Mas a biodiversidade que há lá embaixo, as riquezas que há lá embaixo, então o que o tratado traz de principal? Criar áreas de proteção, áreas marítimas de proteção, aonde eu tenha um ecossistema, minerais ou alguma coisa que, se eu fizer alguma exploração, o impacto será tão grande que acaba. Como a gente vê hoje dos corais, a gente escuta muito isso tem acontecido pelas mudanças climáticas, áreas de corais estão sendo devastadas, por exemplo. Então essas áreas passam a ser protegidas. Então há necessidade agora de estudos ambientais, impactos ambientais, para que essas áreas agora sejam protegidas. E além disso, o que o tratado traz é uma coisa muito interessante. Vejam, eu vou explorar alguma coisa que está na terra de todos nós. Então, um país vai lá, determinado, e começa a explorar uma determinada riqueza. De quem é essa riqueza? É do país que explorou, mas é uma área que é de todos nós. Então, o tratado justamente diz isso. Tudo que foi explorado nas áreas oceânicas, que são globais, tem que ser repartidas a todos. Todos, os países desenvolvidos, países de desenvolvimento, através de tecnologia, dos benefícios. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Se realmente a gente alavancar e seguir isso, é uma coisa que muda um pouco a forma que a gente vê o meio ambiente, principalmente da região marítima, né? Da área marítima. O professor, e esse tratado ele pode ter algum impacto aí para os setores de pesca, mineração marinha, transporte marinho? Com certeza, ele vai impactar. Então imagine que você é um parque e você tem uma área protegida. Se é uma área protegida, você não pode explorar mesmo as riquezas que estão lá. Então, por exemplo, vamos lá, para a pesca. A pesca, de uma forma geral, é feita em águas internacionais. Então, se aquela pesca for diagnosticada como um impactante para aquele biodiversidade, para aquele local, com certeza essa pesca vai ser vetada. Mesma coisa para os minerais. Então, se aquela mineração, isso não vai ser um acordo único de um único país, isso vai ser acordo de todos os países, tem que ter todo um estudo, e aí é que está, é uma coisa unida, um estudo de todos. Todos acreditam que aquela área precisa ser preservada. Então os minérios que estão ali também não vão poder ser explorados, então são ser vetados. Você pode explorar o que é seu, dentro desse limite que eu falei de 200 milhas da plataforma continental, que é de cada país, que é países que são banhados pelos oceanos e mares. E para o transporte, que aí é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada globalização. E quem é o grande cerne da globalização? São os navios. Tudo que a gente recebe é por navio. Tudo por transporte marítimo. Grandes cargas, China, Estados Unidos, Europa, África, Brasil, né? Se esses impactos chegarem a violar essas ecologias, essas biodiversidades, até velocidade de cruzeiro, mudança de rotas, ou rotas mais inteligentes, rotas que vão impactar menor. Então, na verdade, o que está sendo feito é um ajuste, né? Porque do jeito que está, é como se não tivesse um dono, Joyce. Infelizmente, quando a gente não tem dono, essas coisas... acontece o que tem acontecido desde que o homem começa a fazer manufatura, que é a poluição marítima. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro
tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Esse tratado é como se fosse o código florestal que nós temos no Brasil, que o agro tem que produzir, mas ele tem que preservar? Vamos dizer que podemos fazer uma correlação com isso, né? Tirando, lógico, né, as diferenças que são entre um e o outro, produtivas, de cadeia e de tudo mais, mas sim, na verdade o que o tratado pede é justamente essa proteção. Porque o que tem acontecido? Tudo que a gente gera de poluente acaba onde? No mar. No mar. Tudo é levado para o mar. Então, esse é o grande problema. Entendeu? Então, se a gente puder falar... por que a gente chegou nesse ponto? Então, vamos pensar um pouquinho porque a gente chegou nesse ponto. Vamos falar uma coisa que também, hoje em dia, tem sido uma palavra bastante usada. Microplástico. Posso dar um exemplo? Por favor. Então, olha só. Vamos cá, até trouxe aqui para a gente ilustrar. Estão vendo este pequeno artefato de plástico? É um clips, né? Esse clips é usado para quê? Apenas para quando passa-se uma camisa, para a manguinha, você colocar ele e encaixar. Esse microplástico, tirando essa utilidade, a gente vai poder utilizar ele em alguma outra função? Você vê alguma função para que a gente possa usar esse outro microplástico? Então, onde que ele vai parar? No mar. No lixo, e aí se ele não for bem reciclado, se ele não for reciclado, Vai para o mar. provavelmente ele pode ir para o oceano. E aí ele vai parar onde? Não no meu bolso. Ele vai parar provavelmente no que a gente chama, não sei se você já conhece ou já ouviu falar, Joyce, das ilhas de plástico. Já ouviu falar sobre esse termo? Não, as ilhas de plástico não. Então vejam, desde que a gente começa a utilizar o plástico, isso desde a década de 70 para cá, que a utilização desse material é feito, vou voltar um pouquinho só sobre os oceanos. Os oceanos, para que o movimento das águas, tem as correntes marítimas. Já ouviu falar? Procurando Nemo, já viu Procurando Nemo, aquele desenho? Sim. As tartarugas entram numa corrente marítima para ir para um país. Então, é a mesma coisa. Então, existem estradas oceânicas com velocidades dentro do próprio oceano. São estradas. Só que existe uma parte dessas estradas que ela cria um redemoinho. Então imagine toda a sujeira que vai sendo jogada no mar, microplásticos, qualquer coisa que não se decompõe, e o plástico é um desses materiais que demora anos para se decompor, vão para onde? Nesses redemoinhos. São verdadeiras ilhas de plástico, Joyce. Entre os Estados Unidos e o Havaí, lá no Atlântico Norte, existe uma grande massa, uma sopa de microplásticos flutuando, e que é decorrente de tudo isso que a gente está dizendo. Lá é o maior, onde concentra a maior parte. Não saberia se dizer se é um dos maiores, mas é um dos mais conhecidos. Temos no Japão, temos entre a África e o Brasil. Então, aonde a gente tem essa circulação, né? O oceano faz esse redemoinho e eles ficam retidos na circulação, a gente tem esses resíduos, infelizmente. E não dá para tirar esses resíduos daí, justamente por essa força dessa correnteza. Não dá, é uma questão, é uma terra, de novo, não havia uma legislação. De quem é, então, a obrigação de tirar? É o que a gente chama... Não é de ninguém. Exato. É o que a gente chama, Joyce, um termo que a gente quase não escuta falar, que é poluição difusa. O que é poluição difusa? Eu peguei uma bala, abri minha balinha, peguei uma balinha e estou com o resíduo dela, que é o plastiquinho ou que embrulhei a balinha, né? Uma pessoa consciente vai pegar, guardar aquele lá e jogar adequadamente onde ele vai poder ser descartado correto. Alguma pessoa que erroneamente joga esse papel de bala no bueiro, essa balinha vai para o bueiro. Do bueiro vai se juntar com outras balinhas, com outras garrafas PETs, com outros copinhos, com outros resíduos plásticos, canudo, guardanapo, garfinho plástico. E tudo isso, quando chove, da galeria de drenagem, vai para onde? No rio, que aí provoca as enchentes. E de quem é a culpa? Eu que joguei a balinha ou de todos nós? Eu não consigo dizer, foi ele, foi ela. Então ela se torna difusa.
é uma coisa que todos nós devemos combater, entendeu? É a mesma coisa que acontece no oceano. Professor, até chegar lá no oceano, esse material, esse lixo plástico aí, ele provoca esses problemas aqui na cidade, provoca as enchentes no período de chuva. Sim. Agora, lá no oceano, ele prejudica a vida marinha? Totalmente, Joyce. Ele acaba, a gente vê, é só você fazer, peço para você até cuidado quando você digitar alguma coisa, tem cenas assim, aves, o estômago dela tá toda cheia de plástico, tampinha de garrafa, tartarugas, que elas têm o casco dela todo encolhido, porque ela tá colocada dentro de um plástico, sabe? São coisas assim, acaba com a flora. E não é só a vida marinha. Nós já estamos sendo prejudicados pelo microplástico. Não é o nosso assunto de hoje, mas veja, os microplásticos já estão dando problemas, entendeu? É uma coisa que a gente precisa já, daqui a pouco, tá começando. De que forma, professor? Explica para nós. Porque, veja, o plástico não faz parte da nossa biologia. Isso pode causar danos severos à nossa saúde. O acúmulo de microplásticos dentro dos nossos corpos. E a gente, mas como que entra microplástico no meu corpo? Às vezes tomando uma água que esteja contaminada, nadando em algum lugar que esteja com microplástico, entendeu? Então a gente absorve isso daí. E os animais também. Ele é químico, ele é tóxico, né? Ele é tóxico. Não, são partículas mesmo. É como se eu pegasse o plástico e quebrasse ele, a ponto que eu não enxergo mais. São pedacinhos e pedacinhos de molécula de plástico. É isso que entra no seu corpo. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Agora, a América Latina está celebrando o lançamento da Jaguar Rivers Initiative, um corredor de vida selvagem que reconecta rios, florestas e comunidades entre Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. O que isso significa? Significa uma coisa bem legal chamada a gente voltar ao que a natureza era. Então, esse corredor, justamente, ele quer dizer o seguinte, eu pegar desde o Brasil até a Bolívia, eu cortei por estradas, cortei por cidades. Então, essa área, que era uma área, principalmente, por que ele se chama jaguar? Por causa da onça. A gente chama de onça, né? Eles chamam de jaguar. Então, é o símbolo, né, desse projeto. Então, é que a biodiversidade dessa espécie possa retornar nesse corredor ecológico. Então, e mais do que isso, essa é um primeiro pano de fundo, né? Mais do que isso, o projeto ele visa voltar a que as pessoas voltem
tratar aquela área como uma área de proteção de mananciais, proteção hídrica, trabalhar com, por exemplo, a agricultura ligada à floresta, uma agricultura mais utilizando a floresta. Ela visa, além disso, buscar reflorestamento, ela busca ressarcir as pessoas na conservação da água, causando o que de benefício? Por exemplo, trazendo o que para desenvolvimento, né? Então, na hora que eu conservo essa área e volto a essa área um pouco mais, eu vou falar, aí você pode perguntar assim, mas e o desenvolvimento dessas regiões? Há outras formas de desenvolver, ecoturismo, por exemplo, entendeu? Ecoturismo, a gente pode estar trazendo também o plantio, ou utilização das biodiversidades da própria mata. Então, há como a gente monetizar, fazendo com que esse corredor seja uma coisa bem bacana para o desenvolvimento econômico sustentável, né? É sustentável, exatamente. Falando em sustentável, o que significa para o Brasil receber a sede da Academia Mundial Nobel de Ciências para a Sustentabilidade? Olha, é um nome tão bonito, né? Muito bonito. Eu acredito e espero que nós agora sejamos, assim, já que a gente está com essa oportunidade junto com o Nobel, né? Porque o Nobel está junto isso, e essa academia vai ficar até no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que é um marco, né? O próprio nome diz, o Museu do Amanhã significa muito para a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade não é o que a gente vai viver hoje. É amanhã. É o que a gente vai viver para amanhã, né? Então, justamente essa parte. Mas, assim, eu espero que com a vinda dessa instituição para a gente possa desenvolver a academia, principalmente, que a gente possa desenvolver novas pesquisas, que as pesquisas passem por aqui, avaliadores, que a gente possa entender, que a gente possa ter uma discussão madura sobre isso, sobre sustentabilidade, desenvolvimento, governança. E, além disso, uma coisa, a gente parar de ser que a gente pare de ter ações lentas. Por que são ações lentas, né? A gente pare de discutir academicamente só PowerPoint, vamos dizer assim. E a gente faça ações efetivas de sustentabilidade. Então, eu acredito, e forma o Brasil, isso traz para o Brasil uma notoriedade, né? Isso a gente tem que ressaltar. Então, eu só vejo coisas boas desde que a gente use isso de forma boa. Então, pode acelerar aí o avanço da pesquisa, da ciência para soluções ambientais. Agora, enquanto isso, professor, a Europa aprova uma lei histórica, né? Marcas de moda agora elas vão ter, por exemplo, que pagar pela reciclagem de suas roupas. Será que os europeus aí estão começando a pagar pela destruição que eles causaram lá para o meio ambiente deles? Olha, Joyce, aí é uma boa pergunta, quase filosófica, né? Mas vamos dizer assim, lembra a palavrinha que eu usei um pouquinho atrás, chamada de economia linear? Então, de novo, nosso exemplinho que você colocou muito bem. Esse nosso clips, ele foi feito por uma indústria. Isso aí é da moda. Esse daqui. Que isso a gente vê geralmente nas lojas, olha aí, né? Encaixou com o nosso tema aí da sua pergunta. Então, ele é feito por uma indústria, tem a sua cadeia produtiva, tem o seu ganho econômico para a empresa, mas a empresa não paga por uma coisinha. Eu construo, eu compro, eu vendo, mas é o que você falou. Qual a utilidade final disso aqui? Então, a economia linear para aí, ela só para na cadeia produtiva. Quem paga pela poluição que isso aqui está gerando? A empresa que produziu isso? Não. Então, o que é a economia circular? Deveria usar a economia circular. A empresa que produziu isso deveria ter uma forma de resgatar esse produto e voltar de novo para a cadeia. Isso pode ser matéria-prima de novo e pode se tornar de novo ele. Ou não, ou recolher e usar de novo na cadeia sem ter que não ter gastar energia para fazer ele de novo, tirar petróleo para poder fazer de novo. Então, o que acontece com a indústria, com essa lei, né, europeia aí das indústrias têxteis, principalmente, é fazer com que elas parem um pouquinho desses anos todos de... Por exemplo, o poliéster, poliéster é uma calça nossa, jeans, né?
Tem microfibras que são de poliéster. É plástico. É plástico. Isso aqui gera o quê? Microplástico. Tintura, que é feita para as roupas, vai para onde? Para os rios. E os rios vão aonde? Para os oceanos. Olha como está linkado tudo. Então, sim, é uma forma das empresas pagarem um pouquinho, porque todos nós pagamos, Joyce. Imagina que você vai pagar imposto, você vai pagar, você vai ter que pagar tratamento de água, você vai ter que pagar reciclagem. Isso está dentro a gente já paga esse. Ou seja, nada disso é sustentável. Nada disso. Não, se eles fizerem isso em economia circular, é sustentável. Sim, sim, né? O que? Os impostos, Assim, essa responsabilidade. Não. Isso não é nada Isso sustentável. teria que estar na cadeia produtiva. Eles que deveriam já estar. O custo é quem polui paga. Quem polui paga. Isso tinha que estar embutido neles. Aí você vem com a pergunta, tá embutido, o que eles vão fazer? Aumentar no valor. Olha só, então é uma cadeia perverso pra gente, a gente nunca ganha. Então esse ganha-ganha não existe. Deveria eles não repassarem isso pra gente, porque eles poluem. Então você tem que me achar uma... O que é ser sustentável, desenvolvimento sustentável? Você tem que achar uma forma do seu produto voltar pra sua cadeia. Latinha. Vamos pegar a única coisa que todo brasileiro conhece. Latinha de alumínio. Você vê em todo local um catador que gera economia, gera dinheiro até para essas pessoas, da latinha de alumínio. O alumínio é uma coisa excepcional. Ela volta para a cadeia produtiva. A latinha que você está abrindo hoje era uma latinha antes. Por que isso não pode? Eu estou falando de um simples plastiquinho. Quantas coisas, Joyce, a gente poderia dizer? O agro é a economia circular. Se eu não cuidar da terra que eu planto, onde que eu vou ter a minha próxima colheita? Exatamente. Pegando esse gancho, a Campo Limpo tem um exemplo, né, muito bacana de economia circular. Eles reciclam a embalagem do defensivo. Perfeito. Essa embalagem volta a ser embalagem para o defensivo. É claro que tem todas as normas, as regras, né? Reconhecida aí para os órgãos fiscalizadores. Tem que estabelecem o que pode voltar, o que não pode voltar, como. Mas é a economia circular que Exatamente. tem que... Isso é o sonho de todo ambientalista. E eu acho que quando a gente volta a discutir, discussão séria, uma vez eu falei isso, e gosto de frisar isso. A gente tem que discutir ambientalmente, sim, mas a gente tem que ter consciência, discutir tecnicamente, com o pé no chão, que seja um desenvolvimento. A natureza, ela busca sempre uma coisa, é a palavra que eu sempre uso, equilíbrio. Se nós tivermos equilíbrio com a natureza, tudo que ela nos fornecer, a gente vai poder usufruir bem. Mas desde que a gente tenha equilíbrio no retorno a ela, entende? E é isso que falta. Quem sabe, né, se os europeus dando esse passo inicial, a gente possa chegar nisso. Eles precisam começar, né? Precisa, Não adianta porque eles ficarem falando de nós aqui, sentarem em cima do rabo e falarem da gente, né? Com certeza. Isso aí eu nem vou dizer para você, porque o que eles já fizeram no continente deles nesses últimos 1000 eles anos... destruíram tudo, já poluíram os rios, destruíram as florestas e ficam aí achando que nós temos que proteger a parte deles. Professor, ou seja, o tratado no papel... perfeito, lindo, maravilhoso, tomara que funcione na prática. Eu torço muito para que funcione, para que os oceanos sejam minimizados dessa carga poluidora, porque hoje em dia, se a gente for pensar bem, ilhas de plástico, você mesmo era uma pessoa que ouviu agora. Muitas pessoas do programa podem estar ouvindo. Não para pensar, né? É uma questão lógica. Exato. Muitas pessoas aqui vão desconhecer isso daí. Então, é fácil. E é um assunto que não é muito comentado, porque entende? Então é uma coisa que a gente não interessa não comentar. interessa, exatamente. E o que não interessa comentar... Está lá longe, ninguém vê, então ninguém comenta. Mas esse é o grande problema dos resíduos. A gente acha que sanear é só levar embora e descartar. Eu dou descarga, vai tudo embora. O lixo magicamente some da minha porta no caminhão. Não. Ele vai parar em algum lugar. Ele vai parar em algum lugar. Ele vai... E olha, gente... É difícil tratar toneladas e toneladas de lixo que a gente gera por dia. Imagina o coitado dos oceanos que geram lixo do mundo inteiro. Então é isso que o tratado vem a dizer. Essas ações como esse corredor também são boas ações e práticas da América do Sul.
unem, né, os países. Os países, tomara, né? A gente está precisando aí de união, né? Professor, muito obrigada pelas informações, é sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço e adoro a gente poder discutir esses assuntos tão relevantes assim e trazer para o nosso público aí algum conhecimento maior. Gratidão, a força do agro, a informação, é conhecimento, é o Brasil que dá certo.